Cara, você consegue imaginar um jogo que saiu do absoluto zero, virou um fenômeno mundial em poucos dias, revolucionou os Battle Royale e hoje faz muita gente sentir saudade daquilo que um dia ele já foi? Pois é sobre esse jogo que vamos falar hoje. Todo mundo já escutou aquela frase, o Apex morreu. E sinceramente, eu já escutei isso umas 50 vezes. Só que tem um detalhe, toda vez que alguém fala isso, sempre aparece outro dizendo que joga todos os dias. Então afinal, Apex morreu ou simplesmente deixou de ser o gigante que um dia já foi? Porque olha, ele apareceu do absoluto nada, sem beta aberto, sem 6 meses de propaganda, sem contar regressivamente os dias no Twitter, os caras simplesmente apertaram um botão e disseram, tá aí, se divirtam. Funcionou muito. Em apenas 8 horas, mais de 1 milhão de pessoas já estavam jogando. Em 72 horas, 10 milhões de pessoas. E em menos de um mês, 50 milhões. Era um absurdo. Todo mundo tava doido querendo jogar o Apex. Seu amigo, seu primo, os streamers que você acompanhava. Até aquele cara que jurava que nunca abandonaria o outro Battle Royale. Na época, parecia que finalmente existia um concorrente de verdade pro Fortnite. Mas como um jogo que revolucionou tanta coisa, chegou ao ponto onde parte da comunidade pergunta todos os anos: o Apex ainda vale a pena? A história começa muito antes de 2019. Antes do Apex existir, existia Titanfall. E se você nunca jogou Titanfall, você perdeu um dos FPS mais divertidos já feito. A Respawn, já conhecida por fazer a movimentação excelente, que é aquela movimentação de parede, slide, velocidade, tudo parecia fluido. Só tinha um pequeno problema. Titanfall nunca vendeu o que merecia, principalmente Titanfall 2. Até hoje muita gente considera o Titanfall 2 uma obra-prima, e infelizmente lançou na pior semana possível. Imagina abrir uma pizzaria e descobrir que inaugurou exatamente entre duas gigantes. Foi praticamente isso. Titanfall 2 chegou espremido entre Battlefield e Call of Duty. Resultado? Pouca gente comprou, mas o Respawn aprendeu uma coisa importante. A movimentação deles é diferenciada. Eles só precisam colocar ali um jogo que alcançasse muito mais gente. E foi exatamente o que aconteceu. Em 4 de fevereiro de 2019, sem aviso, sem enrolação, a EA simplesmente anunciou. E o jogo já está disponível. Cara, isso hoje parece comum, mas naquela época foi uma loucura. Todo mundo correu para baixar, em poucos minutos já dava para perceber uma coisa. Apex não era só um Battle Royale. Ele pegou tudo o que funcionava no gênero e começou a melhorar. O sistema de ping, até hoje um dos melhores já criados, você conseguia avisar praticamente qualquer coisa pro seu time, sem ter que abrir microfone. Achou uma arma? Ping. Inimigo? Ping. Vai atacar? Ping. Vai defender? Ping. Seu squad inteiro se sentia praticamente sem falar uma palavra. Hoje em dia isso parece normal, mas em 2019 era revolucionário, cara. Outra diferença enorme, as lendas. Enquanto outros Battle Royale focavam apenas na mira, Apex adicionou habilidade. Cada personagem parecia mudar completamente a partida. Quer entrar igual um maluco? Já sabe quem escolher. Octane. Quer fugir? Wraith. Quer encarar o inimigo? Bloodhound. Quer proteger o time? Gibão. Era um Battle Royale misturado com Hero Shooter, e por incrível que pareça, funcionava muito bem. Cara, era impossível abrir a Twitch e se encontrar Apex. Surround, Aceu, Dizzy, Imperial, todo mundo tava jogando. Os clipes eram um absurdo, a movimentação parecia impossível. Você assistia alguém deslizando, pulando, escalando a parede e pensava, eu também consigo. E spoiler, você não conseguia. 5 minutos depois você estava tomando tiros de 3 squads diferentes e voltando pro lobby. Mas isso fazia parte da graça. Apex era um jogo difícil, mas incrivelmente satisfatório, quando tudo dava certo, é claro. Cada vitória parecia realmente conquistada, e aí foi que começou a era de ouro do jogo. Todo mundo queria aprender essa movimentação, todo mundo queria desbloquear uma nova lenda, todo mundo queria aquele banner bonito para mostrar que era predador. Parecia que Apex tinha encontrado a fórmula perfeita. Só existia um problema. O problema que quase ninguém percebeu naquela época. Porque quando um jogo está no auge, a gente costuma ignorar os efeitos. Mas eles já estavam lá, só esperando o momento certo para aparecer. O que aconteceu com Apex Legends? O engraçado é que por um tempo parecia impossível o Apex dar errado. Sério, toda temporada tinha alguma novidade que fazia a comunidade inteira voltar. Era lenda nova, uma arma nova, um mapa novo, ou simplesmente um trailer que deixava todo mundo hypadaço. E aí a Respawn acertou em cheio. As temporadas de ouro. Se você jogou entre 2019 e 2021, provavelmente sente uma nostalgia absurda. Foi nessa época que chegaram personagens que marcaram o jogo. Octane, Wattson, Crypto, Revenant, Loba, Rampart, Horizon, Fuse e Valkyrie. Cada um mudava completamente a forma de jogar. E diferente de muitos jogos, as lendas tinham personalidade. Mirage fazia piada de tudo, Caustic era um psicopata elegante, Revenant odiava absolutamente tudo, e Pathfinder só queria fazer amigos. Enquanto isso, os mapas também evoluíram. King's Canyon, World of Edge, Olympus, Stormpoint, cada um tinha uma identidade. E a comunidade realmente discutia qual era o melhor. Hoje em dia a discussão normalmente é, qual deles eu odeio menos?
Brincadeiras à parte, cada mapa trouxe a mecânica diferente, e isso ajudava o jogo a não ficar repetitivo. Mas sabe qual é o maior diferencial? A movimentação. Nenhum FPS parecia tão bom. Até hoje, poucos jogos conseguem passar a sensação que Apex passa. Você desliza, escala, pula, corre, usa habilidade, troca de arma, tudo parece extremamente fluido. Quando você volta para outro FPS, dá até uma sensação estranha. É quase como sair de um carro esportivo e entrar no ônibus. Não significa que o ônibus seja ruim, mas você sente a diferença. E foi exatamente por isso que tanta gente ficou presa no Apex. Mesmo quando perdia, o jogo era divertido. Só que, enquanto a comunidade estava ocupada aprendendo Wall Jump, Tap Strafe, Super Glide, a Respawn tinha um problema crescendo silenciosamente: o áudio. Eu não sei explicar e, sinceramente, acho que ninguém sabe, mas existe um fenômeno sobrenatural no Apex. Você tá tranquilo luteando, ouvindo o vento, e do nada, um gibão de meia tonelada aparece nas suas costas sem fazer um único barulho. Como? Ninguém sabe. Às vezes parece que os personagens usam chinelo de espuma. O OD virou meme, mas também virou uma das maiores reclamações da comunidade. Um outro problema são os servidores. Lag, packet loss, desconexão. Todo jogador antigo já perdeu uma partida por causa disso. E quando acontece uma vez, tudo bem. O problema é quando isso vira rotina e acontece por anos. A comunidade começou a sentir que alguns problemas nunca eram realmente resolvidos. Eles apenas sobreviviam de atualização em atualização. Matchmaking. E aí, chegamos em um assunto delicado. Você instala o Apex pela primeira vez, entra todo feliz, escolhe Bloodhound, pega Mozambique e apenas, agora vai. 5 minutos depois, você morre para um cara de 50 mil eliminações. Aí você pensa, beleza, foi azar. Na próxima partida, você toma um predador na sua cara. Na outra, um diamante. Na outra, um streamer. Na outra, alguém que claramente joga Apex desde que saiu da maternidade. Essa sensação afastou muitos jogadores novos. Apex ficou cada vez mais difícil de entrar, principalmente para quem nunca tinha jogado um hero shooter competitivo. E aqui tem um ponto importante. Na minha opinião, a Respawn nunca deixou de criar conteúdo. Muito pelo contrário. Novas temporadas, novas lendas, eventos, skins, mudança de mapa, sempre tinha alguma novidade. O problema é que muitos jogadores sentiam que os problemas antigos continuavam ali. Era como pintar uma casa bonita sem consertar a rachadura na parede. Você percebe a tinta nova, mas continua olhando a rachadura. Isso foi desgastando a confiança da comunidade. Enquanto o Apex enfrentava os problemas, outros jogos começaram a evoluir. Warzone explodiu, Fortnite se reinventou várias vezes e outros FPS apareceram. Os jogadores passaram a ter opções. Em 2019, se alguém largava o Fortnite, provavelmente experimentaria o Apex. Hoje, quem para de jogar Apex pode escolher entre dezenas de jogos, e reconquistar esse jogador ficou muito mais difícil. Foi nesse momento em que muita gente começou a dizer: o Apex não é mais o mesmo. Mas será que isso é verdade? Ou será que nós mudamos junto com o jogo? Porque existe uma diferença enorme entre um jogo piorar e simplesmente de deixar de causar aquela sensação de novidade. E é exatamente sobre isso que vamos falar agora. O que aconteceu com Apex Legends? É aí que chegamos na pergunta que parece literalmente todos os anos. Apex morreu? E a resposta é não, pelo menos não do jeito que muita gente fala, porque um jogo morto não recebe atualizações constantes, não lança novas temporadas, não ganha novos personagens, não movimenta campeonatos milionários e muito menos reúne milhares de jogadores todos os dias. A verdade é que o Apex continua vivo, mas ele deixou de ser aquele fenômeno que dominava todas as redes sociais. Existe uma diferença muito grande nisso: o peso do próprio sucesso. Na minha opinião, o maior inimigo do Apex nunca foi Fortnite nem o Warzone. Foi o próprio Apex, porque o jogo nasceu praticamente perfeito. Quando você começa tão lá em cima, qualquer pequeno erro parece uma queda gigantesca. A comunidade se acostumou com um alto padrão e então quando problemas começam a se repetir, a cobrança ficou ainda maior. E sinceramente, com razão. Lembra quando você precisava decorar 8 personagens? Hoje são dezenas, cada um com habilidades diferentes. Passivas, ultimates, interações, counters, class, sem falar nas armas, nos acessórios, rotações de mapa, modos, perks. Para quem joga desde 2019, pode ser tranquilo. Mas imagina alguém instalando Apex hoje. É quase como entrar no episódio de uma série que já está na 7ª temporada. Você vai entender algumas coisas, mas vai ficar perdido. O problema não é o jogo. E é aqui que eu acho que muita gente confunde as coisas. O problema não é que Apex ficou ruim. Na verdade, se você pegar apenas a movimentação, o combate, a gameplay, ele ainda é um dos melhores FPS já feitos. Poucos jogos dão a sensação que Apex dá quando tudo encaixa. Aquele squad sincronizado, uma luta intensa, a fuga com um único ponto de vida, o revive no último segundo. Cara, quando o Apex funciona, é difícil encontrar algum jogo igual. O problema é tudo o que acontece em volta das partidas. O áudio inconsistente, os servidores, o matchmaking, sem falar nos hackers, né? Essas coisas não aparecem no trailer, mas aparecem quando você joga por centenas de horas. E isso desgasta a comunidade. Então, ainda vale a pena? Essa resposta depende de quem está perguntando. Se você nunca jogou Apex, eu diria:
Vale, principalmente se você tiver amigos para jogar. Agora, se você jogava lá em 2019 esperando sentir exatamente a mesma emoção, talvez essa sensação nunca volte. Isso não é culpa só do jogo, é nossa também, porque a novidade ela só acontece uma vez. Nenhum lançamento consegue acontecer pela segunda vez, não é mesmo? O futuro, apesar de tudo, eu ainda acho que Apex tem solução. A Respawn já mostrou várias vezes que sabe criar conteúdo. O que a comunidade espera agora é consistência, resolver problemas antigos, melhorar a experiência dos jogadores novos e fazer o básico funcionar tão bem quanto o combate sempre funcionou. Porque talento, eles aprovaram que tem. Conclusão. No fim das contas, talvez a pergunta nunca tenha sido o que aconteceu com Apex, mas sim o que aconteceu com a comunidade em 2019. Todo mundo estava descobrindo o jogo. Errar era engraçado, perder fazia parte, cada temporada era uma surpresa. Hoje, a gente conhece todos os mapas, quase todas as armas, as estratégias, os personagens, os bugs, os problemas. Talvez Apex não tenha perdido toda a magia. Talvez a gente só tenha deixado de enxergar ele como não enxergava antes. Porque mesmo depois de tantos anos, ainda existem poucas sensações tão boas quanto ganhar uma partida de Apex com aquele squad que jogou junto do início ao fim. E isso mesmo depois de tudo, ainda faz Apex ser especial. Mas agora, eu quero saber a sua opinião. Você acha que Apex tem ainda o futuro? Ou a Respawn perdeu a chance de manter um dos melhores Battle Royale da história? Se gostou do vídeo, deixa o like e se inscreve no canal. Até a próxima. O vídeo acabou!